mais uma videoaula do nosso Mecânico Sênior e agora nós vamos aprender mais sobre cadastro de peças, produtos acabados, matéria-prima. Literalmente a parte mais importante do nosso estoque. E para que não tenha muita confusão antes da gente entrar nesse mérito aqui, vocês devem notar que eu tenho um menu só para cadastros, um chamado operacional e outro só para estoque. Aí você pode até me perguntar, mas Marcelão, você está falando que chega aqui, vai ter cadastro de peça, produto aqui, o estoque está aqui. Aqui tudo que for cadastro de alguma coisa que vou usar no meu sistema, eu coloquei num lugar só. Porque se você pensar, eu tenho aqui os cadastros que são importantes para uma venda a balcão. Eu tenho que ter a própria venda a balcão, que é um cadastro, não deixa de ser, o atendente dela, o mecânico ou outra pessoa que vai fazer um serviço rápido. Se for numa ordem de serviço, então aí eu tenho o cadastro de veículo, eu tenho o cliente, eu vou ter o mecânico, o ajudante de mecânico, o atendente, um monte de outros cadastros. Então eu vou acabar repetindo coisas. Então por isso que está separado isso daqui. Então vamos lá. Cadastro de peças, produtos acabados e matéria-prima. Quando você clica lá, esse aqui tem um layout de apresentação um pouco diferente daqueles velhos conhecidos de vocês. Por quê? Porque ele já traz de cara as peças, produtos acabados e outras coisas mais divididas por linha, se esse produto dentro da linha está ativo ou não, se estiver ativo é 1, se estiver inativo é 0, e o local onde isso possa estar armazenado. Vamos lá, tem algumas empresas, algumas oficinas que têm um porte razoável, e vou dizer que se a pessoa for organizada não precisa nem ser porte razoável, basta ela estar organizada. Ela tem uma estante que tem ali o escaninho de cada pecinha que ela comercializa. Então ela tem uma caixinha para arruela, uma caixinha para parafuso de uma determinada bitola e assim para cada coisa que ela faz. Então, se você tem um estoque muito grande, muito variado, você precisa gerenciar isso muito bem. Por quê? Porque é a parte onde você mais colocou dinheiro dentro da tua empresa. Estoque é importantíssimo de ser gerenciado. Se você tem peças muito encalhadas, vamos falar assim, você tem que usar sua curva ABC, que é uma das coisas que tem aqui no sistema, para você saber qual peça você está vendendo mais, qual peça você está vendendo menos e fazer uma promoção e se livrar daquilo, porque você comprou em algum momento, aquilo encalhou e está lá parado, aquele dinheiro está lá parado. Bom, vamos continuar aqui falando de cadastro. Nesse lugar aqui, então eu tenho o mesmo jeitão do outro, só que eu tenho uma divisão aqui, né? Então, quando eu falo linha fabricação de rodas, então eu tenho o código de cada um delas aqui e que tipo de produto que é isso. Dentro do nosso cadastro no Mecânico Sênior, nós temos 3 tipos possíveis de estoque. Eu tenho a estoque de tipo venda, serviço e loja, que é o quê? Vamos dizer que você venda óleo lubrificante. Ok, então você vai ter lá a revenda disso, uma venda balcão. Vamos dizer que você trabalha com pneus. Então, se você trabalha com pneus, você tem o quê? O pneu, que é associado a um serviço de troca e qualquer outra coisa que você vai gerar dentro do teu sistema, você tem ali um serviço que você vende junto com o produto, que seria o pneu, né? Então, alinhamento, balanceamento, colocação do pneu. Então, eu tenho um produto que é desse tipo aqui: venda, serviço e loja. Depois eu tenho outros 2 tipos de produtos. Bom, nem toda oficina fabrica alguma coisa. Então a maioria esmagadora, pela minha experiência, vai ficar aqui. Porém,
se a sua oficina fabrica, cria algum produto que vá ser vendido depois, então eu tenho que considerar que eu vou fazer este produto aqui e falar assim, beleza, esse cara aqui é uma venda de produto acabado. Então, importante, se você tem um produto que você vai vender, antes mesmo de acrescentá-lo no estoque, crie o registro de cada um desses produtos. Então, se essa roda Freedom tipo 1 é um produto que você tem, muito bem, então você vai ter que pegar e criar esse produto. Por quê? Porque assim que eu terminar uma ordem de produção, vamos dizer que eu mandei fazer 10 dentro da minha fábrica, eu vou somar 10 aqui dentro do meu cadastro. Eu vou dizer, olha, beleza, agora eu tenho 20. Mas para que eu entre com esse produto, eu tenho que ter ele previamente cadastrado. Já vou ensinar como vocês fazem. E se eu tenho um produto acabado, eu tenho uma matéria-prima que vai compor esse produto acabado. Então, eu tenho que usar cada um desses produtos, eu também tenho que cadastrá-los todos aqui e dizer, olha, esse cara é do tipo matéria-prima. Muito bem. E ainda, isso só para dar uma rememorada, lá no cadastro de serviços, vocês lembram que tinha o serviço de atendimento e o serviço de fabricação. Eis um caso, né? Eu vou na parte de fabricação, nas OPs, né? Ordem de produção, vocês verão que eu vou usar matéria-prima e serviços de fabricação. Mas vamos lá. As duas situações. Também não vou perder tempo falando disso aqui, você já deve conhecer razoavelmente. Eu venho aqui em novo. Muito bem. Para quem viu o vídeo do serviço, vai lembrar que eu também não faço goela abaixo nenhum cadastro de código com número automático, 1, 2, 3, 4, 5. Eu deixo porque cada oficina, cada empresa tem o seu próprio código. Tá? Então vamos lá, como é que a gente trabalha isso aqui? Código. Da outra vez, lembra que eu criei um serviço 0000? Vou falar que isso aqui é um P0000. Mesma coisa, gente, se tem estrelinha vermelha, é campo de preenchimento obrigatório. Então vamos lá. Se eu tenho isso, eu tenho um nome para minha peça. Eu vou chamar isso aqui de parafuso. Ativo ou não? Isso quer dizer o seguinte: se dentro do meu cadastro, essa peça eu um dia vendi, agora não tem mais. É o famoso tem, mas acabou. Eis o caso. Eu tenho aqui, essa peça está ativa no meu estoque, ou seja, eu estou vendendo ainda quando aparece? Sim. Quando eu deixo, não quero comercializar mais, é só desmarcar. E aqui, lembra do tipo? Que esse negócio é? Um produto acabado, uma venda de serviço e peça ou uma matéria-prima? Não, venda, serviço de loja. Tá bom. Modelo e descrição são campos auxiliares que, quando eu for fazer a minha requisição de compras, isso aqui pode ajudar muito, né? Porque o nome é parafuso, 3/4 e assim por diante. Mas eu tenho um modelo específico, eu tenho uma descrição para que tipo de veículo ou equipamento eu vou usar, então eu vou usar esses campos para preencher. Medida, como é que eu faço isso aqui? Medida é peça, é litro, é unidade? É por unidade esse meu parafuso aqui, tá bom. Fabricante, para quem viu também o vídeo de fornecedores e credores, é aqui que vai aparecer os caras que lá no cadastro de fornecedores e credores a gente acabou colocando aqui, ó, pegar um qualquer aqui. Se esse cara fornece peças e produtos, sim ou não. Se esse cara fornece, então ele acaba aparecendo aqui, ó. Dona Marília está aqui, ela fornece peças. Então eu vou marcar quem eu quiser aqui. Linha, bom, lembra da história da linha?
que eu vou usar aqui? Suprimento para caminhão, matéria-prima, lubrificante, eu vou usar a linha que me é conveniente. Campo importante, quantas dessas peças eu tenho no meu estoque? Tenho 1. Qual é o mínimo que eu tenho que ter? Por que mínimo? Porque quando atingir um valor mínimo na sequência, o próprio sistema ele já pega e já faz uma chamada falando, olha, você tem tais produtos que estão inferiores ao estoque que você colocou como mínimo, ou chegou nele. O que você vai fazer com isso? Você vai comprar, vai chamar? Os últimos que você comprou foram tais. Então, através desse dado, eu já coloco, preciso ter no mínimo 2, esse já sairia. E no máximo, se eu vou ficar fazendo compra, isso vai ficar gastando dinheiro à toa, olha, tem que ter no máximo 5. Local é aquilo que eu disse, uma estante, uma caixa, alguma coisa que eu tenho uma divisão que eu sei exatamente onde está esse produto. E isso é importante, gente, para uma coisa chamada auditoria. Eu vou fazer uma auditoria de inventário. Olha que nome bacana, né? Auditoria de inventário é o seguinte: eu vou contar quantos parafusos tem dentro do local A1 que eu falei. Isso tem que ser feito na munheca. Várias maneiras distintas e automatizadas existem. Um monte, com leitora infravermelha, com contagem por peso, tem de todas as formas, mas nenhuma supera ainda o olho. Você vai lá, olha, tem 10. Quanto tinha antes? Tem 10, ok. Opa, aqui tem 9, eu não tenho a saída disso, era para ter 9, era para ter 10, estou com 9. Opa, então eu tenho que fazer essa checagem, tá? Classificação fiscal, CFOP, alíquota de IPI, alíquota de ICMS. Vamos lá, lembra do ISS que eu falei lá no cadastro de serviços? Muito bem, isso é para controle de vocês. Eu, particularmente, sou a favor de que se pague todos os impostos, que eu controle tudo, e se eu não estou contente, eu vou brigar para que esses impostos mudem. Não vou simplesmente falar, não pago e acabou. Amigo, somos muito pequenos, não adianta inventar. Paga certinho que dá menos problema. Agora, se isso aqui ficar tudo por conta do seu contador, ok, eu não tenho que me preocupar com isso, nem você. NCM e a descrição do NCM tem a ver com o tipo de produto que eu tenho. Existe um cadastro de NCMs quando eu vou emitir uma nota fiscal por sistema e eu preciso ter esse código. Se também é isso que o seu contador vai fazer, ok. Vamos lá. Preço de aquisição. Aqui começa a existir uma coisa chamada formação de preço e que muita gente se equivoca. Eu não vou falar erra, porque erra é uma coisa muito pesada, porque não é um erro. Na verdade, todo mundo se engana com isso se não souber um monte de coisa de legislação e algumas malícias do mercado. Então é fácil a gente cair. Vou dar um exemplo para vocês. Preço de aquisição. Faz de conta que eu comprei uma determinada peça por R$100. Vem aqui e dou meu tabzinho. Ele está começando a calcular. Aí eu tive que pagar, além do 100, o ICMS, que eu depois vou recuperar. Mas vamos dizer que foi um ICMS de 18%. Muito bem. Então ele já sabe que foi 18%, 18 de 100, por isso que eu coloquei 100 por causa da conta fácil. Muito bem. IPI, vamos dizer que foi 4,5%. Perdão. Dou meu tabzinho, ele calcula, obviamente, então eu já sei que eu tenho aqui um preço de custo só computando o imposto de R$ 122,50. Lembra que eu falei que está errado? Olha só, você acha que
que comprou por 100. Então o produto de fato custou 100 quando saía diretamente ali do fabricante. Depois que ele coloca os impostos e vai gerar nota para você, vai começar a aumentar esse valor. Está na cara, né? Frete. Quanto por cento de frete está sendo cobrado para enviar isso? Ah, mais 2%. Ah, 2%, lá vamos nós. Dependendo da peça, eu tenho seguro. Então tem que pagar. Não, não tem, é zero. Ok, ficou em 124,50. Então já não são 100, certo? Olha que bacana. Aí eu vou recuperar, né? Eu vou ter que emitir. Agora vem aquela. Você vai emitir isso com nota ou sem nota? Claramente falando, é sem nota? Ou o regime que você faz as coisas de venda de peças não computa ICMS, porque tem alguns tipos de peças e produtos que não tem. Então é zero. Ou o adequado. Contab, ele vai colocando para mim. IPI, teve? Não, não teve. Ok, também não. Custo administrativo. Quantos por cento eu tenho para cuidar dessa peça no meu estoque? Parece bobagem, né? Aquele dinheiro está parado lá? Tá. Como é que eu calculo o custo administrativo? Tem muitas maneiras. Se as peças que você tem lá são muito grandes, para-choques, eixos, pneus, algumas coisas de volume muito grande, o correto é você pegar e fazer pelo aluguel da área que aquela peça está tomando. Por exemplo, você tem o seu barracão, você tem um barracão de, conta fácil, de 100 metros quadrados. Desses 100 metros quadrados, 10 metros quadrados, fazer uma coisa de 5 por 2, é estoque seu. Todo o resto é hidrovácuo, a administração, é tudo que você tiver para trabalhar. Nessa área de 5 por 10, por 2, você guarda as suas peças. Então você guarda as suas peças grandes. Bom, essas peças ocupam quanto desse meu espaço? 50%. Você pega a área total, o seu aluguel, divide pela área total, divide por esse pedaço, você vai saber qual é o custo daquele espacinho para ter o seu dinheiro parado ali. Outra forma de se calcular isso é saber quanto de perda eu tenho por estar com aquele dinheiro parado ali. Então funciona assim. Vamos dizer que aquela peça custa R$100 e essa peça ao longo de um ano ficou parada ali. Ou seja, se eu tivesse pego esses mesmos R$100 e colocado na aplicação mais fraca do mercado hoje, para não usar outra palavra, que é a poupança, eu teria ganho 6%, ou seja, teria R$6 ali de custo administrativo, ou 6% dos meus 100. Então, essas contas são importantes, você perder um bom tempo fazendo, olhando para o seu estoque atentamente e tendo em mente, meu dinheiro está lá. Meu dinheiro está lá, ele sai com que velocidade, com que giro eu faço isso. Por isso que ele tem o nome giro de estoque. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui um custo administrativo de 1%, só para ficar facinho, né? Percentual de lucro. Muito bem. Quanto eu quero lucrar na venda desse produto? Olha só como as pessoas podem cometer erros. Se eu chego aqui e coloco que eu quero 25% de lucro e eu estou pensando nos meus R$100, vocês deu para perceber aqui que eu vou ganhar nada quase, né? Então, tomem muito cuidado com essas contas que vocês vão fazer. Então pensa só, se eu quero 50% de lucro,
Isso quer dizer que eu vou ter que ter 50% de lucro sobre isso daqui, então meu lucro será 62,25 e minha venda terá que ser de 187,75. Quando você pega os 87,75 sobre os 100, você fala, nossa senhora, são 87,75% para ganhar 50%. Então, muito cuidado nisso, que é importante vocês terem esse nível de pensamento, tá? Lembra do nível 1, 2 e 3 do serviço? Que era aqueles meus clientes, o meu cliente que tem muito movimento comigo, aquele que tem um pouquinho e aquele que tem menos ainda e o pagamento é complicado? Então aqui eu já coloco, olha, para nível 1, os 187,75. Beleza. Quanto que eu quero cobrar a mais para o cara do nível 2? Ah, faz de conta que eu quero 10% a mais. Se ele quiser por 10% a mais, eu vou querer que ele tenha mais, ganhando mais quanto? Ele vai querer ganhar mais um pouquinho aqui. E aqui eu quero que ele cobre 25% em cima disso. Então ele vai computando para mim todas essas partes e eu vou chegar no meu valorzinho aqui depois. A hora que eu fechar minha continha, ele já sabe o valor de cada um deles. Outra coisa que eu tenho que pensar aqui no cálculo meu, na minha maneira de cadastrar uma peça aqui, é que o nome é o meu campo de chamada principal. E o que é esse meu campo de chamada principal? Isso quer dizer o quê? Que na hora que eu estiver fazendo uma OS ou uma ordem de fabricação, de produção, eu vou falar parafuso. Tá, se eu cadastrar um monte de parafusos, um monte de peças, colocando o mesmo nome, por mais que os modelos sejam diferentes, eu vou ter um problema. Ele vai trazer sempre o primeiro que existir. E isso é dose, porque às vezes não é exatamente aquele parafuso que eu quero. Eu quero mais uma outra coisa diferente. Então sempre se habituem a tirar e cadastrar as peças, produtos e matérias acabadas, o que for, com nomes diferenciados. Como é que a gente vai saber isso? Não vou nem cadastrar isso daqui, vamos para cá. Eu tenho aqui os nomes das minhas peças. Eu posso olhar primeiramente todas as peças que eu tenho para saber se eu não estou repetindo alguma coisa com um nome daqueles tipos que já está usado, que eu sei que pode gerar problema isso para mim, tá? Uma coisa que também se pode fazer, né, vou pegar um caso comum aqui, e que eu vá querer fazer uma pesquisa, eu posso gerar um relatório, que é a famosa listagem balcão, colocando tudo por ordem de nome, ou por ordem de venda, ou por linha. Eu posso fazer quebras por linha, embora eu já tenha alguma coisa aqui. Mas, não quero local, não precisa ter local, ou então eu quero local, mas não quero saber se está ativo ou não. Eu posso fazer vários tipos de quebras aqui para eu listar as peças que me interessam. Então, esses controles que eu tenho aqui, relatório de estoque, a famosa listagem balcão. Estou até passando um pouco na frente porque isso é importante. Essa listagem balcão ele vai pegar todo mundo que eu tenho aqui. Mas eu quero por ordem de nome. Legal, por ordem de nome eu vou chegar aqui, ele vai ter isso. Então é um jeito simples de ver o nome correto antes de cadastrar alguma coisa para não repetir. E se repetir eu saber por que isso aconteceu. Bom, essa é a primeira parte de estoque. Estamos aqui dando uma avançadinha e logo vamos falar de outros detalhes. Até breve, um bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus.